Saúdo a todos com a paz do Senhor. A nossa lição de hoje, dos pré-adolescentes, é a lição de número 11. Já oramos, já louvamos para ganharmos tempo. E agora nós vamos ao resumo de nossa lição. A nossa lição tem como título O fruto do Espírito. É a lição de hoje. Vamos ao resumo. Ele está no livro de Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22. Vamos ler? Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. E aí, o título é o fruto do Espírito, como eu falei, né? Nós temos aqui primeiro tópico, é a multiplicidade do fruto do Espírito. É o nosso primeiro tópico. E aí eu quero te fazer uma pergunta, amado. Esse galinho aqui, hein? Essas folhinhas, é de que fruto? Você sabe? Eu acredito que fica difícil, não é? Pois a palavra do Senhor diz que conheceis a árvore pelo fruto, pois é necessário conhecermos o fruto para saber de que árvore ele veio, não é verdade? Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, dos frutos do Espírito. Nós temos aqui o amor, que é um fruto do Espírito. É aquela pessoa que não tem interesse. Ele ama ao outro, ao próximo, sem interesse, sem esperar nada em troca. Isso é um dos frutos do Espírito. Está lá em Romanos, capítulo 5 e o versículo 5. Vai anotando aí, viu, benção? É um dos frutos do Espírito. Outros frutos do Espírito, que toda pessoa cheia de Deus tem que ter todos os frutos do Espírito, diz assim: esse é paz. Paz é aquela pessoa que tem serenidade diante das circunstâncias, diante da tempestade que está atravessando. Ela espalha a paz entre os outros e não o pavor. Ela espalha a paz que vem do Senhor. Essa pessoa é cheia de Deus, então ela é cheia do Espírito Santo. Isaías capítulo 32, versículo 17. Você pode anotar e depois conferir na sua Bíblia aí, tá bom? Outro fruto do Espírito é a alegria. A alegria, essa alegria que contagia, né? Isso, contagia o ambiente que a pessoa está ao seu redor, né? A percepção da presença de Deus é grande e até no meio da tribulação ela sente a alegria que só Jesus pode dar. Está lá em Atos capítulo 13 e versículo 52, porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro fruto do Espírito é a paciência. A paciência é aquela que você tem e sabe esperar o tempo de Deus, porque não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel, então é ótimo, é bom esperar. Esse é um dos frutos do Espírito. Espere o tempo. E a pessoa que tem esse dom do Espírito, cheio do Espírito Santo, tem também esse dom de esperar a hora de falar, a hora de calar, o tempo certo do Senhor. Está lá em Salmos também, em Salmos 40 e o versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos esperar nele com paciência. Nós temos também a delicadeza. Delicadeza, tia Miriam, sim, é ter cuidado para não machucar, nem ferir o seu próximo.
com palavras ásperas, às vezes com atitude que machuca. Então a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que é cheio de Deus, ele tem a delicadeza, ele se preocupa com o outro, né? E aí ele pensa no que vai falar, pensa no que vai agir, não é verdade? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como é bom estar cheio do Espírito Santo, porque a pessoa cheia do Espírito Santo tem esses dons, tem esses frutos do Espírito. Então esse aqui é a bondade. Bondade é aquela pessoa que age sempre a favor do bem, né? Rejeitando o mal, rejeitando a injustiça, não participa de coisa que é injusto, não espalha a injustiça no mundo, mas espalha o amor, espalha a bondade, né? Anda com a verdade. Está lá em Romanos, capítulo 11 e versículo 22, um dos frutos do Espírito. E aí nós temos a fidelidade. Fidelidade é a pessoa ser leal, constantemente leal com tudo que faz, né? Com os valores, né? Com a palavra de Deus, respeitando-se, sim ou não. Comprou, pagou, ser justo, ser correto, ser fiel com quem está do seu lado, ser fiel ao outro, a confiança, né? Então andar com lealdade diante do Senhor, como a gente viu. Fruto do Espírito, fidelidade. Ele não cocheia em dois pensamentos, porque ele sabe quem tem crido. Ele viu a palavra de Deus, a palavra entrou e ele vive essa palavra. Não precisa o pai e a mãe estar do lado para que ele demonstre que ele é um crente, não. Ele tem fidelidade para com Deus. Aleluia. Então está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 22. Fala da fidelidade que temos com o Senhor. E a pessoa cheia do Espírito Santo é assim, ele tem os frutos do Espírito. Aqui nós temos a humildade. A humildade é aquela pessoa que é humilde e sabe que tudo que ele tem de bem e que faz de bem e que possuímos não pertence a nós, é de Deus. Toda a glória, todo o louvor é para Ele, tudo é dele e para Ele. São todas as coisas. Então, por isso, não devemos nos ensoberbecer, se achar, não. Tudo é o Senhor. Então, sejamos humildes. Isso é um fruto do Espírito, a humildade. E quem é cheio do Espírito Santo tem todas essas qualidades, viu? Então, aqui, ó, domínio próprio. Domínio próprio, exatamente. Domínio próprio é controlar as suas próprias paixões, controlar os seus próprios desejos. A carne se inclina-se para o que é errado, mas ele tem controle, porque ele tem o Senhor que habita nele como templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Então ele tem moderação na hora de agir, na hora de falar, né? E tem esse domínio próprio. Está lá em Romanos capítulo 6 e versículo 14. Então aprendemos o fruto do Espírito. E aqui como desafio perguntei a você de que fruto pertence esse galinho aqui, tipo essa árvore que está sendo representada. E aqui ó, eu vou apresentar para vocês da laranja, do único fruto, gente. Estão vendo? Então abrindo esse fruto, a gente, ó, tem o amor, veja que é o único fruto. Amor, alegria, louvado seja o nome do Senhor. Paz, eu falei, é outro fruto do Espírito. Paciência, glória a Deus. Delicadeza, vai repetindo para você ir memorizando. Bondade, glória a Deus. Fidelidade, humildade e, por último, o domínio próprio. Veja que todos, né, compõem um único fruto. Um único fruto contém esse fruto do Espírito que eu quis ensinar aqui com vocês. E assim é a vida do crente, que é cheio do Espírito Santo, ele contém todos esses dons do Espírito.
Se bem que a gente é notório em algumas pessoas, sobressai um outro dom. Mas fulano é tão bondoso, tão generoso, não é verdade? Mas que menina, para ser uma fidelidade dela, o jeito, entendeu? Sobressai, mas todos os dons têm que estar, ó, todos os frutos do Espírito têm que estar num único ser. Então assim é o Senhor que tem que estar com tudo isso dentro de nós. Amém? Então frisamos o primeiro tópico, que é a multiplicidade do fruto do Espírito. Multiplicar é fazer com que outra pessoa conheça todos esses frutos do Espírito e deseje aceitar Jesus, ser cheio do Espírito Santo para que também ande assim, segundo a vontade do Senhor e o querer dele. Amém? Então vamos agora ao segundo tópico, não é? Vocês aprenderam os frutos do Espírito, né? Quer citar novamente? Então vamos citar. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. 9 são os frutos do Espírito. Amém? Então vamos lá. O segundo tópico diz assim, ó, cultivando o fruto do Espírito, ou seja, é algo que não deve deixar morrer. Cultivar é cuidar, fazer com que ele cresça, né? Ó, o mesmo Espírito Santo que nos guia na santidade e produz o fruto em nós, também é responsável por distribuir os dons espirituais aos que creem. É necessário crer. Então Paulo aqui, ele lista as virtudes do Espírito Santo em sua carta aos Gálatas. E diz assim, ele afirma que o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22 ao 23, que acabamos de ler. As virtudes caracterizam a vida cristã autêntica, genuína, verdadeira. Glória a Deus! Uma vida genuína, verdadeira, ela tem todas essas qualidades. Ela tem o fruto do Espírito. Então, não se engane daquele que diz que é, mas não é. Porque você está aprendendo. Quem tem Jesus, quem tem fidelidade com Ele, compromisso com o Senhor, tem esses frutos do Espírito. Louvado seja Deus. Se formos cheios do Espírito, devemos possuir não somente dons espirituais, mas também o fruto do Espírito. Isso, porém, obviamente envolve o tempo, não é verdade? Não são ajustes assim superficiais, né, que mudarão o caráter de uma pessoa do dia para a noite, não. A pessoa aceitou Jesus do dia para a noite, está com todas as características, não. É no dia a dia, né? Tais mudanças envolvem uma reformulação das vontades mais íntimas do coração, o que representa um processo de longa vida, de santidade com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então nós podemos ver aqui, ó, que há o dia e a noite. Digamos que um agricultor, né, ele planta. Imagina que ele pega uma sementinha e vai lá e planta aquela sementinha. E aí ele já vai e colhe o fruto? Não. Tem um tempo e ele passa por dias e noites esperando, né? Tem um tempo de espera. Ele não tem todos os dias de sol também, não. Todos os dias são de sol? Não. Ele tem os dias de chuva. Ele tem o dia do frio. Ele espera as estações. Então tem momento também, né? Na nossa caminhada, na nossa vida cristã, que são dias ensolarados, mas também há dias nublados. E é nesses dias nublados que a gente às vezes não vê o agir do Senhor naquele momento, que a gente tem que confiar. É que esses frutos, ele tem que crescer dentro de nós e a gente confiar no Deus que faz, no Deus que pode. E no tempo certo, como o agricultor, ele espera as estações, vai acontecer. Porque aquilo que Deus prometeu para a minha vida e para a sua vida, há tempo determinado por Deus
para acontecer. Se alegre no Senhor. Sinta a presença do Senhor aí, como eu estou sentindo a tão nobre presença do Senhor nesse lugar. Como o Senhor está falando através dessa simples lição, desse resumo ao meu coração. Ele fala ao teu coração. Mas o agricultor, ele não desanima. Passa pelos dias de sol e pelos dias nublados, mas firme. Sabendo que ele plantou, vai colher. Com aquela confiança do que ele fez. Então que a nossa confiança esteja no Senhor Jesus. Aleluia. Mesmo com dias nublados. Que possamos crescer no Senhor. Segundo a lição, o que caracteriza uma vida cristã autêntica? A presença das virtudes do Espírito Santo. Aí você diz, essa pessoa é crente de verdade. Essa pessoa tem compromisso com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico que diz, a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. A relação. A gente sabe que um limão, né? Como está aqui, ó. O limão, espreme já aqui para ganhar tempo. Ele tem um sabor forte. E assim. E assim é o sabor do pecado. Esse pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta dos propósitos de Deus. O pecado que eu estou falando não é só uma prostituição. Não, uma mentira. A falta de amor ao próximo. A negligência. São pecados que nos afastam de Deus. Mas o Senhor, ele traz ao meu e o seu coração a água, o refrigério. Ele é a fonte da água viva. Embora às vezes a gente tenha pecado, mas a gente pede ao Senhor perdão. Ele é justo e fiel para nos perdoar. Se você sente a necessidade de dizer, Senhor, eu preciso me converter um pouco mais, eu preciso ser mais de Ti, eu errei, né? Eu machuquei meu irmão, eu fui falso com meu primo, eu fiz algo que entristeceu o teu coração. É o momento de você pedir ao Senhor perdão. Somos falhos e imperfeitos, podemos realmente desagradar o Senhor. E é isso, entristece o coração de Deus. Mas Ele está aqui, Ele é a água da vida, Ele é a fonte inesgotável. Ele limpa, Ele alimenta a nossa alma. Aleluia, está sempre pronto a nos perdoar. Sinta aí o perdão de Deus. Sinta o fruto do Espírito, não é? Em seu ser. Então é de suma importância que nos diz a respeito dos dons espirituais, que compreendermos claramente a relação que existe entre esse fruto do Espírito. Se falharmos neste ponto, Deus é justo e fiel, que pode nos perdoar, mas a gente pode se embaraçar, e o ideal é que a gente recorra ao Pai. Com relação aos crentes, produzir o fruto do Espírito, verificar uma ação dentro do indivíduo que vem de dentro para fora. Aleluia. Mediada pela graça do Espírito Santo, que é aperfeiçoada com o tempo na vida do cristão. A fidelidade da manifestação plural dos dons espirituais é a edificação de todo o corpo. Ou seja, todos os crentes em Cristo Jesus, nesse ponto, podemos entender que há uma relação muito estreita entre os dons e o fruto do Espírito, pois a presença do fruto, com suas virtudes, habilita o crente a ser um canal de bênção para a sua comunidade. Seja você uma bênção na igreja, seja você uma bênção na sua comunidade.
desenvolvendo, colocando em prática os frutos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor que há em você. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor vá, aplique a sua palavra em nossos corações. Sinta a presença do Senhor. E o desafio dessa aula de hoje, você vai falar para alguém que Jesus o ama e queira compartilhar esse tão grande amor de Deus para com outra pessoa. Que você possa dar fruto na casa do Senhor, trabalhando para Ele. Aleluia. O Senhor conhece a minha e a sua necessidade. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Se você quer aceitar a Jesus agora, baixe sua cabeça onde você está. Se você pode falar, diga: Jesus, eu te aceito. E se você não pode falar, fale dentro da sua alma: eu te aceito, Jesus. E sinta a presença do Senhor em sua vida. Amém? Que o Senhor continue abençoando a nossa vida, nos guardando. E logo, logo estaremos em breve, em nome de Jesus. Fiquem na paz.